Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Essa é a penúltima resolução da nossa série. A última vai ser a prova de 2020, que eu acabei de resolver agora há pouco. E eu vou gravar nos próximos dias aí e publicar para vocês, tá bom? Seguindo a mesma orientação dos últimos 8 anos, das últimas 8 provas, a prova da SpaceX do ano de 2019, que nós vamos resolver hoje, vai da questão 33 à questão 44. 11 questões, e o interessante é que ao longo dos últimos anos a prova tem ficado mais fácil. Se você for comparar com as provas, as primeiras que eu resolvi, de 1996, 97 e 98, as 3 últimas estão mais fáceis, certo? Mas não significa que nós tenhamos que deixar de estudar, muito pelo contrário. Tem que estudar bastante, se preparar bastante e prestar atenção no enunciado, certo? A questão 33, sem mais delongas, vai dizer que a industrialização da segunda metade do século XVIII, particularmente na Inglaterra, está falando da primeira fase da Revolução Industrial, iniciou-se com a mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha amplos mercados nas colônias inglesas, certo? Qual tratado abriu portas das colônias portuguesas para as manufaturas inglesas? Vamos lá, pessoal. No século XVIII, a Inglaterra começou-se a se industrializar, certo? Sobretudo a sua indústria têxtil, muito forte pela mecanização do setor têxtil, a criação do tear mecânico, certo? E aí eles precisavam de um mercado para escoar essa produção. Como Portugal vivia com as finanças extremamente combalidas, certo? É histórico isso daí em Portugal, as finanças portuguesas estarem em situações difíceis. E os banqueiros ingleses tinham dinheiro para emprestar a Portugal. Então, Portugal fazia tratados leoninos com a Inglaterra, certo? Muitos tratados desses. E um desses tratados, que é considerado como praticamente uma certa virada no pacto colonial, não entenda muito nesse sentido muito restrito, porque o pacto colonial ele vai acabar mesmo com a abertura dos portos em 1808. Mas antes disso, Portugal instituiu um tratado, certo, com a Inglaterra, em que o mercado brasileiro, o mercado colonial, ficou aberto às manufaturas inglesas. E esse tratado ele foi firmado em 1703, certo? Chamado de Tratado de Metuan, tá bom? E nesse tratado, Portugal forneceria vinho para a Inglaterra, certo? Que é o único produto basicamente manufaturado português que era manufaturado corretamente, que Portugal dominava a tecnologia da produção de vinho, certo? Era o único produto em que interessava aos ingleses, e os ingleses, em troca disso, emprestaram dinheiro aos portugueses e exigiram a abertura do mercado comercial português para as manufaturas inglesas, certo? Dando essa informação, vocês precisam saber disso para resolver, tá? Nem todas as questões tem como você fazer por eliminação. Essa você precisa saber o que foi o Tratado de Metuan e em que ano ocorreu isso daí. Foi em 1703, certo? Portanto, a questão 33, a alternativa correta é a letra B. Questão 34. O ano de 1930 foi difícil para os cafeicultores brasileiros. De acordo com o historiador Boris Fausto, o volume de vendas do café caiu mais de 35% naquele ano. O motivo fundamental para a queda nas exportações do produto foi a crise mundial do capitalismo. Só abrindo um parêntese, nós estamos falando do ano de 1930, certo? Um ano que foi impactado pela crise de 1929, pela queda da Bolsa de Nova York em 1929, que colocou o sistema capitalista mundial para aquele período histórico
em extrema dificuldade, certo? E a principal causa dessa crise mundial foi, vamos ler a questão e eliminar algumas delas. Vamos analisar a questão A. A questão A vai dizer que a causa para o decaimento das vendas de café foi a desindustrialização da economia americana, que acabou por desabastecer o mercado internacional. Pessoal, vocês podem ter estudado que a crise de 29 foi a crise da superprodução e da superindustrialização da economia americana, ou seja, ocorreu um aquecimento tão grande da economia norte-americana como se fosse um motor, ele superaqueceu e fundiu, certo? Portanto, dizer que houve uma desindustrialização na economia americana nesse ano está incorreto, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer a superprodução da indústria dos Estados Unidos da América, que cresceu além das necessidades dos mercados interno e internacional. Essa alternativa está correta. Eu vou dizer por quê. Quando termina a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos, que não foram impactados, destruídos pelos combates, porque não houve combate em solo norte-americano na Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos saem como os grandes credores europeus. Então, eles passam a produzir cada vez mais para absorver o mercado europeu. Só que, ao longo da década de 1920, a Europa foi se reestruturando e a indústria europeia foi voltando a funcionar. Ou seja, isso daí inundou o mercado internacional de produtos, ocorreu a superprodução, um superaquecimento da economia norte-americana, e isso acabou fazendo com que houvesse anos de depressão, aquilo que os economistas chamam de debacle econômico. Eles produziram, além das necessidades do mercado interno e do mercado internacional. Então, isso daí acabou levando à crise mundial do capitalismo, conforme diz os historiadores. Portanto, a letra B é a correta. A C, ela está incorreta porque ela fala da vigorosa industrialização da União Soviética, que supriu satisfatoriamente o mercado interno e internacional. Também incorreto, esse processo de industrialização da União Soviética, ele ocorreu, mas ele ocorreu para fins da supremacia da revolução. Porque dentro da lógica soviética, certo? Você tem que a industrialização ela deve ser feita para consolidar as estruturas do sistema capitalista, para consolidar o socialismo, certo? Ele não tem uma finalidade, em princípio, tá? Em teoria, para substituir, para satisfazer, suprir o mercado interno e o mercado internacional, certo? Até porque numa economia planificada não se tem a preocupação pelo lucro, eu estou dizendo teoricamente, não na prática. E a D está incorreta porque ela fala que o excesso do capital financeiro na Europa, que afetou diretamente o surgimento de governos democráticos na Península Ibérica. Isso daí está equivocado. Por quê? Porque essa questão de você afetar o surgimento de regimes de governos democráticos na Península Ibérica, que de fato ocorreu, certo? Um debilitamento da democracia, tanto em Portugal e em Espanha, que na esteira dessa crise surgiram duas doenças políticas, que foram o salazarismo e o franquismo, certo? Salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, ou seja, o que isso significa? Não tem uma relação com o excesso de capital financeiro. Foi uma resposta daquela sociedade à crise vivida pelaquela sociedade e as condições circunstanciais daquelas respectivas sociedades. Lembrando que Portugal vinha de um processo de destruição, de desmonte da sua monarquia, certo? Portugal era monarquista desde a fundação do país, é uma experiência extremamente nova para eles, certo? Portanto, também está errado. E aí vai dizer a quebra da Bolsa de Moscou, que acabou por induzir falências de empresas e bancos, milhões de desempregados nos Estados Unidos. A quebra não foi da Bolsa de Moscou, foi da Bolsa de Nova York. Portanto, a questão 34, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 35. Na segunda metade do século XVIII, durante a administração do Marquês de Pombal, de 1750 a 1777, esse período de 27 anos é considerado como a Era Pombalina,
foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa no Brasil, dentre as quais se destacam o período pombalino foi um período em que ocorreram reformas administrativas em Portugal e isso impactou suas colônias, dentre as quais a colônia portuguesa era o Brasil, certo? Então, a questão está pedindo qual foi essa mudança produto da era pombalina, certo? Então, você precisa saber fazer o contraponto entre o tempo histórico, certo? Entre o acontecimento e o tempo histórico. Por exemplo, quando ele fala, a alternativa A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve, isso só ocorreu quando a família real chegou aqui por volta de 1808, certo? Essa elevação à categoria de Reino Unido a Portugal foram nas reformas joaninas, reformas do Dom João VI, não do Dom João V, aquele do século XVIII, não confundo Dom João V com Dom João VI. Quando se fala em reforma joanina, eu até me equivoquei, nós estamos falando basicamente de Dom João V, que foi um longo reinado em Portugal, certo? Que viabilizou, inclusive, o Tratado de Madrid e de 1750 e etc. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a elevação do Reino Unido a Portugal ocorreu quando a família real já estava aqui, eles fizeram isso por volta de 1810. Portanto, não foi durante o período do Pombal, certo? Vamos lá, alternativa B. A alternativa vai dizer o seguinte, o reconhecimento da importância das regiões sul e sudeste em função do incremento do ciclo econômico do café. Essa importância da região sul e sudeste, de certa forma, ela ocorreu, mas não foi em função do incremento do ciclo econômico do café, foi a questão do ciclo do extrativismo do ouro. Então, tome muito cuidado. Realmente ocorreu durante a Era Pombalina o reconhecimento da importância das regiões sul e sudeste da colônia brasileira, isso daí na esteira já dos tratados de Madrid e São Ildefonso, que ampliaram o território brasileiro, certo? Reconheceram as missões bandeirantes, reconheceram a obra dos sertanistas, certo? Isso tornou-se colônia de Portugal por meio de um tratado, o tratado mais importante de aumento. Muita gente fala da marcha para o oeste nos Estados Unidos, mas o Tratado de Madrid foi muito mais brilhante do ponto de vista democrático, certo? Mas aonde que do ponto de vista demográfico, desculpa, eu falei democrático, do ponto de vista demográfico, territorialmente falando, melhor dizendo, tá? Então, em função do incremento do ciclo econômico do café, é o que invalida a questão. Portanto, a questão B também está errada. A questão C vai dizer o seguinte, a transferência da capital do estado do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, isso ocorreu em 1760, certo? Por conta da questão do incremento do ciclo do ouro, para ficar mais próximo a Portugal das Minas Gerais. E o Rio de Janeiro ficava mais perto do que Salvador. Naquele período histórico, 30 quilômetros era uma distância considerável. Não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha carros. Você fazia aquilo basicamente a pé ou no carro de boi. Demorava dias para você percorrer, ou pelo mar. Ou pelo mar, que aí também demorava um pouco menos, era o meio de transporte mais rápido naquele período histórico. E eles fizeram a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro como produto das reformas pombalinas, das reformas administrativas de Pombal. Portanto, a alternativa C está correta, certo? A alternativa C está correta, essa que é a alternativa correta. E a D está incorreta. Para fins de eliminação, o estado do Grão-Pará e do Maranhão recebeu a denominação de Maranhão, não, eles foram desmembrados, certo? Criaram o estado do Grão-Pará, certo? Ele foi desmembrado. E a restauração do sistema de capitanias hereditárias, também equivocado, o sistema de capitanias hereditárias, ele havia sido abolido, certo? Portanto, a alternativa correta na questão 35, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 36 agora. Questão 36 vai dizer o seguinte, em 1985, repare bem, candidatos, que eu já resolvi essa questão em outras provas. Vejam nos vídeos anteriores que tem aí no nosso canal, vocês vão ver eu resolvendo essa questão.
ela está um pouco modificada, mas só com a explicação que eu dei na outra questão vocês conseguem resolver essa. E ela vai dizer o seguinte, ó, em 1985 a inflação brasileira chegou a 235% ao ano. Para corrigir essa situação, o governo Sarney anunciou em fevereiro do ano seguinte um plano de estabilização econômica conhecido como Plano Cruzado. Observe as afirmativas abaixo. Ele vai pedir para nós lermos as alternativas e vai pedir o seguinte, ó, assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão relacionadas ao plano econômico supracitado, que é o plano cruzado. O que a questão está pedindo? Dessas 5 alternativas aí, qual tem a ver com o plano cruzado? Certo? Aqui não tem a ver com o plano cruzado, está equivocado. Por exemplo, a alternativa 1 vai dizer instituição da moeda chamada real. Isso aqui é o plano real, feito somente em julho de 1994. Portanto, essa alternativa está equivocada. Portanto, 9 anos antes do plano cruzado, certo? Está equivocado. Alternativa 2, vocês precisam saber o que foi o plano cruzado. Estudem o que foi o plano cruzado, candidatos. O plano cruzado, ele propôs o congelamento dos preços. Tanto é, para controlar a inflação, o governo Sarney, equivocadamente, propôs o congelamento dos preços. Quem nunca ouviu falar, vocês não são dessa época, eu também não sou dessa época, eu nasci 3 anos depois desse plano cruzado. Tinha-se os fiscais do Sarney, que eles iam lá para garantir o congelamento dos preços. Portanto, a questão 2 ela está correta, certo? A alternativa 2 ela está ligada, sim, ao plano cruzado. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, o gatilho salarial determinando que os salários seriam reajustados sempre que a inflação chegasse a 20% ao mês. O plano cruzado ele tinha essa prerrogativa chamada de gatilho salarial, e dizia-se sim que o salário seria reajustado toda vez que a inflação chegasse a 20% ao mês. Não preciso dizer para vocês que isso não deu certo. Isso não deu certo. Deu certo durante um pequeno período para o Sarney poder conseguir eleger seus governadores na eleição de 86, eleger lá seus candidatos do PMDB na eleição de 1996, mas isso não teve vida longa. Então, a 2 e a 3 ela está correta porque está atrelada ao plano cruzado. E a 4 vai dizer substituição da moeda corrente do país, o cruzeiro pelo cruzeiro novo, também está equivocado. E a introdução da unidade real de valor, o RV, que foi uma transição entre o cruzeiro e o real, que eles instituíram. Isso aí foi uma manobra que eles utilizaram a equipe econômica do presidente Itamar Franco, uma das equipes econômicas mais brilhantes que o Brasil teve até hoje, né, comparado com as equipes econômicas dos últimos anos, ou tragédia. Mas, enfim, as duas alternativas corretas que estão ligadas ao plano cruzado é a 2 e a 3. As demais não estão ligadas ao plano cruzado. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 36, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 37. Questão 37 vai dizer o seguinte, ó, muitos europeus acreditavam que, em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros e estaria sempre em chamas. Se arriscassem cruzar o Oceano Atlântico, a época conhecida como Mar Tenebroso, iriam se deparar com o fim do mundo. Mesmo assim, os portugueses se lançaram às grandes navegações no final do século XV, considerando o que a questão quer? Ela quer que você leia essas alternativas aqui, certo? E assinale abaixo a alternativa que representa as causas que levaram à expansão marítima portuguesa. Ou seja, dessas 5 causas aqui, desses 5 questões que estão sendo apontadas, quais delas contribuíram para a expansão marítima portuguesa? Certo? Então, vamos ler primeiro. Ó. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Quando eu falei isso daí, já em outras questões, que a tomada de Constantinopla, certo? Pelos turcos otomanos, ela fez com que a rota para o Oriente ficasse trancada pelos turcos otomanos. O que os países europeus tiveram que fazer? Buscar rotas alternativas.
A busca de rotas alternativas levou à expansão territorial portuguesa, expansão marítima portuguesa. Portanto, a alternativa 1 ela está correta, ela está atrelada, sim, à questão da expansão marítima portuguesa, certo? Vamos lá. A criação da Companhia das Índias Ocidentais. A criação da Companhia das Índias Ocidentais é uma consequência da expansão marítima, não o contrário, certo? Então, tome muito cuidado com a ordem dos acontecimentos. Esse é um concurso militar. Militar remete muito à questão das coisas estarem no lugar, da questão da ordem, tá bom? Estou falando doutrinariamente, não estou falando nas suas vidas privadas, certo? Então, a Companhia das Índias Ocidentais ela é uma criação posterior, certo? A alternativa 3 vai dizer a existência de um poder centralizador e um Estado unificado, certo? Todo mundo sabe, eu já falei isso em vários vídeos meus, quem assistiu os vídeos anteriores sabe, que um dos motivos pelo qual a expansão marítima portuguesa ela foi primeira, ou seja, o pioneirismo português, é porque Portugal se unificou enquanto um Estado nacional centralizado primeiro, com uma monarquia absolutista, primeiro do que seus vizinhos espanhóis, primeiro do que os espanhóis. Houve problemas na questão da dinástica ali, mas isso é outro assunto, não vem o caso para nós aqui para resolver essa questão. Então, a existência de um poder centralizador e o Estado unificado também, certo? Então, gravem aí, a 1 tem relação e a 3, certo? E a 3. A descoberta da imensa mina de prata em Potosí pelos lusitanos. Não foi descoberta pelos lusitanos, e isso ocorreu depois da expansão marítima. Como que ia chegar na América, Potosí que fica ali na Bolívia, portanto na América, como você vai chegar na América antes da expansão marítima? Não tinha como, né? Portanto, a alternativa 4 também está incorreta. A invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres. Tomem cuidado com essa alternativa aqui. Por quê? Por mais que a escola de Sagres ela tenha contribuído muito, a escola de Sagres se apropriou de várias tecnologias, dos fenícios, dos chineses, de vários povos, dentre elas a bússola, certo? Quando ele fala que a bússola foi inventada pelos portugueses da escola de Sagres, estamos incorrendo em um equívoco. Se a questão colocasse a escola de Sagres, ela se apropriou de muitas tecnologias, aí tudo bem, mas não é o que a questão está colocando. Portanto, só tem duas alternativas que estão condizentes com a questão, que é a 1 e a 3. Sendo assim, a questão 37, pela lógica, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 38. Questão 38 vai dizer o seguinte: ideias republicanas estavam presentes entre os brasileiros há tempos. No século XVIII, inspiraram movimentos contra o domínio português. Em 1870, um grupo de políticos lançou no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Os seguintes episódios ocorridos na segunda metade do século XIX abalaram o Império Brasileiro. Considerando os seguintes fatos também, a questão vai pedir o seguinte: assinale abaixo a alternativa em que todas as proposições acima estão corretas no que se refere às questões que contribuíram para o fim do Império Brasileiro. Certo? O que eles estão pedindo? O que a questão está pedindo? Dessas 5 aqui, quais contribuíram para o degringolamento do Império Brasileiro, para o enfraquecimento da figura do imperador? O primeiro deles foi a questão militar, certo? Vamos lá, questão militar. Havia questão militar para ocorrer o fim do Império? Havia. O exército saiu fortalecido, certo, da Guerra do Paraguai, do final da Guerra do Paraguai, politicamente fortalecido, eu quero dizer, mais fortalecido do que em relação à Guarda Nacional, passou-se a ter um conflito também, porque os militares do exército passaram a se recusar a correr atrás de escravos, certo? Não queriam fazer as vezes de capitães do mato. Portanto, havia questão militar.
certo? Havia questão militar. 2, questão de fronteiras. Havia questão de fronteiras a ser resolvida no Brasil? Havia. Tomem cuidado, tá bom? Tomem cuidado. Havia sim questão de fronteira. Isso só foi plenamente resolvido já na República pela atuação do brilhante Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912, quando morreu. A brilhante atuação deles, várias questões de fronteiras foram resolvidas durante o Império, outras durante a República, certo? O Brasil foi resolvendo suas questões de fronteiras aos poucos. Mas, segundo os historiadores, não foi por isso que o Império Brasileiro caiu. Tá? Não havia uma inter-relação entre enfraquecimento das instituições imperiais e a questão de fronteira. Em vários outros países, isso foi motivo para derrubar governo, para derrubar estruturas políticas, mas não no Brasil. Portanto, a parte 2, a alternativa 2, não está condizente. A questão religiosa, vamos lá. Lembre-se do episódio de Dom Pedro II com os bispos, lá, o bispo de Belém, o bispo de Olinda, se não me engano, em que Dom Pedro II, numa contenda desses bispos com a maçonaria, o Dom Pedro II ficou do lado da maçonaria, apoiou a maçonaria contra os bispos, suspendeu esses bispos e foi repreendido por Pio IX. Foi repreendido por Pio IX. O Dom Pedro II tinha atritos com a Igreja Católica, tinha atritos com a Santa Sé. Tá? Não vem o caso aqui. Mas a questão religiosa também contribuiu para o enfraquecimento da monarquia enquanto instituição. Certo? Enquanto instituição. Questão 4, questão da Cisplatina. A questão da Cisplatina já havia sido resolvida após a Guerra do Paraguai. Certo? Havia sido resolvida. Portanto, a questão da Cisplatina, que foi um assunto candente no Brasil, sobretudo no período, vamos lá, do pós-independência, o primeiro reinado, houve também a guerra contra Rosas ali, no período regencial, posteriormente no segundo reinado, mas não levou ao fim do Império Brasileiro. E houve a quarta questão, a questão abolicionista. Aí sim, quando o Império passou, a família real passou a apoiar a abolição, tanto é que foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, os escravagistas se vingaram da família real, certo? Apoiando a proclamação da República. A República foi apoiada por muitas pessoas que eram os monarquistas de antevéspera, certo? No Brasil tem muito disso, né? O arrivismo é muito comum no Brasil, certo? Mas isso não vem ao caso para resolver essa questão. Você precisa saber o fato e não somente refletir sobre esse fato. A questão 1, a alternativa 1, a preposição, na verdade, 1, 3 e 5 são as corretas. Portanto, a alternativa C aqui fala sobre as preposições 1, 3 e 5. Sendo assim, questão 38, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 39. Questão 39 não é difícil, essa você resolve com um pulo, com conhecimento mínimo de história. Que monarca francês representou o ponto culminante do absolutismo em seu país e cujo ministro, Colbert, lançou as bases do mercantilismo no período de 1643 a 1715? Luís XIV. Quando se fala em ponto culminante do absolutismo francês, certo? Sobretudo entre 1643 e 1715, nós estamos falando do longo reinado do Rei Sol, Luís XIV, que dizia a frase "L'État c'est moi", o Estado sou eu, certo? Portanto, essa questão 39 não tem segredo. Questão 39, a alternativa correta é Luís XIV, letra E. Questão 40. No começo do século XVI, interessado em construir a Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Figer a venda das indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso de poder exercido pelo Papa
causou profunda revolta em um monge do Sacro Império Romano Germânico. Essa questão também não tem segredo. Quem foi o primeiro indivíduo, assim, o primeiro monge, sacerdote, na verdade, que era um monge do Sacro Império Romano Germânico, um monge alemão. Não existia Alemanha na época, mas ele era de origem germânica, filiado à ordem agustiniana, se não me engano, certo? Um monge agustiniano, Martinho Lutero, certo? Martinho Lutero, não tem o que pestanejar. Esse monge do Sacro Império Germânico, Romano Germânico, era Martinho Lutero. Portanto, a questão 40, a alternativa correta é a letra D. Quem dera se todas as questões fossem tão fáceis assim. Certo? 40, alternativa D, Martinho Lutero. 41. Assim como os fenômenos físicos, diziam os iluministas, as relações entre os indivíduos são regidas pelas leis da natureza. Os pensadores iluministas, repare bem, pensadores iluministas, podem ser divididos em dois grupos: os filósofos e os economistas, respectivamente. São representantes desses dois grupos. Candidatos, dá para resolver essa por eliminação, tá bom? Mas eu vou daí para primeiro para a gente fazer essa nossa eliminação. O François Cuisner era um filósofo, certo? E o Sartre era um economista? Incorreto. François Cuisner viveu na França ali no século XVIII. Ele era um filósofo, mas o Sartre viveu no século XX. Ele não viveu no período iluminista. Ele não era um filósofo iluminista. Alguns acham que ele era iluminado por Deus. Ele é endeusado por uma parte das pessoas. Bom, todo mundo é livre para gostar de quem quiser. Essa alternativa ela está incorreta. Certo? Incorreta, porque não está nem falando de dois pensadores do período iluminista. Certo? Vicente Gournay e Voltaire não era economista. Certo? Voltaire não era economista, portanto, a alternativa D também está incorreta. Piaget e François Cuisner, realmente, François Cuisner era um economista, mas o Piaget era um filósofo do século XIX e XX. Piaget não era um iluminista, certo? Também muita gente acha que ele era um iluminado, mas não era um iluminista. Diderot e Montesquieu poderia estar até correto, mas o Montesquieu não era economista. O Montesquieu era um filósofo político, né, da filosofia política, que moldou o seu livro chamado O Espírito das Leis. Portanto, por eliminação, não tem segredo. A alternativa correta é a letra A. Voltaire, representante dos iluministas filósofos, e Adam Smith, representante dos iluministas economistas. Voltaire, que falou da série daquela do seu direito à liberdade de expressão, e Adam Smith, que escreveu o célebre livro A Riqueza das Nações. Portanto, a questão 41 é a letra A, Voltaire, filósofo, certo? E Adam Smith, economista, respectivos, os dois respectivos atrelados ao período histórico conhecido como iluminismo. Vamos à questão 42. Questão 42 vai dizer o seguinte, ó, se por um lado a Guerra Fria significou a inexistência de um conflito direto entre as superpotências, por outro, a disputa entre elas, por áreas de influência em todo o mundo, deu-se de forma intensa. Beleza. Uma conferência internacional que reuniu 29 nações africanas e asiáticas em 1955 teve a intenção de ser uma alternativa à bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para resolver essa questão, pessoal, vocês precisam ter um conhecimento prévio. Pesquisem aí, movimento dos países não alinhados, certo? Essa conferência que criou os chamados países não alinhados, etc., foi qual conferência? Você está pedindo qual é essa conferência? Aí você pode falar, professor, tem como fazer por eliminação? Tem. Tem como fazer por eliminação. Se você for pegar que a Conferência de Teherã ocorreu em 1943 e a de Yalta em 1945, você já vê que elas estão fora do período da Guerra Fria, certo?
porque elas estão atreladas à questão dos combates na Segunda Guerra Mundial. Não houve Varsóvia, o que houve foi o Pacto de Varsóvia, não foi uma conferência. Panmunjom também não faz sentido. Então, só sobra a alternativa A, Conferência de Bandung. Conferência de Bandung. Portanto, essa conferência que reuniu 29 nações africanas e asiáticas em 1955, que teve a intenção de ser uma alternativa à bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, é a Conferência de Bandung, certo? Portanto, a questão 42, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 43. O mundo feudal baseava-se em uma sociedade rigidamente hierarquizada, na qual os indivíduos encontravam-se subordinados uns aos outros por laços de dependência. Havia uma grande massa de camponeses presos à terra que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em dois grupos, com características particulares. A Idade Média, o mundo chamado mundo feudal, eles utilizam esse termo mundo feudal, é um pouco simples, mas pedagogicamente é bom para ensinar os alunos que estão começando nessa arte, nessa ciência chamada histórica, nessa ciência dos homens do tempo, como diz, dos homens no tempo, como diz o Mark Bloch. E o mundo feudal era regido por relações de sucerania e vassalagem. Certo? Sabendo disso, você já consegue resolver a questão, certo? Que a sociedade era dividida em dois grupos, os suceranos e os vassalos. Suceranos, senhores, os vassalos, subordinados, certo? O indivíduo o servo, ele era um vassalo de um senhor. Era um regime de sucerania e vassalagem. O que ele está pedindo? Ele não está pedindo para você dizer como eram denominados essas pessoas como senhores e vassalos, senhores e servos. Ele está pedindo para dizer como que era a estrutura, certo, da sociedade. Era de sucerania e vassalagem. Tinha os suceranos e tinha os vassalos. Portanto, a alternativa 43, a letra correta na questão, melhor dizendo, perdão, na questão 43, a alternativa correta é a letra A. Seguimos a questão 44, também conhecida como última questão da prova de 2019. Embora estivessem subordinadas às leis inglesas, as 13 colônias norte-americanas governavam de certa autonomia no que dizia respeito aos assuntos internos. No século XVIII, as relações entre as colônias e Londres se deterioraram pouco a pouco. Os conflitos se acirraram em 1773, levando o parlamento britânico a aprovar medidas restritivas em relação à Assembleia de Massachusetts. Nas 13 colônias foram denominadas como. Esse conjunto de leis foi chamado de leis intoleráveis, certo? Essas medidas, por que eram denominadas de leis intoleráveis? Porque quando a Inglaterra saiu da Guerra dos 7 Anos contra a França, saiu vitoriosa, mas saiu com as finanças muito prejudicadas. As finanças inglesas estavam extremamente prejudicadas, então, da onde que eles iam tirar dinheiro? Das colônias, óbvio. E as colônias que eles tinham na América, sobretudo as 13 colônias, eram colônias prósperas do ponto de vista econômico. Então, eles falaram, nós vamos pegar e vamos taxar eles para que eles possam, pagar impostos para nós resolvermos o nosso problema fiscal. Só que os colonos falaram, não, essas leis são intoleráveis. Por quê? Ela foi aprovada por um parlamento no qual nós não estamos representados, onde nós não estamos representados nesse parlamento. Então, eles denominaram esse conjunto de leis que a Inglaterra impôs às suas colônias de leis intoleráveis, certo? Portanto, a alternativa 44, na questão, melhor dizendo, 44, alternativa 44, essa é boa. Na questão 44, a alternativa C, que é a correta, eram as leis intoleráveis, certo? Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aí com os nossos estudos.